Ele falou em voz alta, na frente de todo mundo, com o copo de champanhe na mão e o sorriso de quem nunca precisou se abaixar para nada. Disse que não queria mendigo na festa da mulher dele. E a mulher dele era minha filha. Eu estava parado do outro lado da mesa, com a gravata torta que a Letícia tinha me ajudado a dar o nó, e senti o chão sumir debaixo dos pés. Não pela humilhação. Foi porque minha filha olhou para o chão e não disse nada. Mas deixa eu te contar como tudo começou. Porque essa história não começou naquela festa. Ela começou muito antes, numa manhã de terça-feira, quando minha filha me ligou com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela. Uma voz de quem encontrou alguma coisa e ainda não sabe se aquilo vai salvar ou destruir. Eu estava na beira da BR-050, encostado na muriçoca, esperando o sol clarear o suficiente para eu voltar a rodar. Tinha vindo de Goiânia, 48 horas de viagem com uma parada só em Itumbiara para abastecer e tomar um café que parecia água suja. A muriçoca estava roncando baixinho, como ela faz quando esfria o motor, esse barulho de metal descansando que para mim é o melhor som do mundo. Eu estava com o cotovelo na janela, olhando o cerrado ainda roxo de madrugada, quando o celular vibrou. Letícia, minha filha caçula. A do olho verde igual ao da minha mãe, a que aprendeu a ler antes de todo mundo na escola, a que chorava quando via formiga cortada ao meio. Ela tinha 26 anos e morava em Uberlândia fazia 3, trabalhando numa empresa de contabilidade, levando a vida com a seriedade que ela sempre teve. Eu atendia cada ligação dela como se fosse a primeira, com aquela mistura de saudade e gratidão que pai nenhum consegue explicar direito. Ela disse que tinha alguém especial, que estava namorando havia 8 meses, que o rapaz se chamava Renato, era advogado, filho de família tradicional de Uberlândia e que ela queria que eu o conhecesse. A voz dela tinha aquele brilho. Sabe aquele brilho? Quando a pessoa está tão dentro de alguma coisa que até a voz muda? Eu reconheci porque já ouvi uma vez na vida, quando a Cláudia me disse que ia ter a Letícia. Disse para ela que qualquer homem que fizesse minha filha falar assim já tinha metade da minha simpatia. A outra metade ele ia ter que ganhar com os próprios pés. Ela riu. E eu fiquei ali, na beira da estrada, com o coração mais leve do que tinha estado em muito tempo. O primeiro encontro foi num almoço de domingo, no apartamento dela em Uberlândia. Ela cozinhou frango ao molho pardo, arroz, feijão tropeiro, pão de queijo. Comida de Minas, comida de gente. Eu cheguei de caminhonete, tinha deixado a muriçoca no pátio, tomei banho, coloquei a camisa social que uso nas ocasiões que pedem. A Letícia me abriu a porta com aquele sorriso dela, e atrás dela, no corredor do apartamento, estava Renato, alto, bem vestido, cabelo penteado com aquele produto que brilha, relógio no pulso que eu não sei quanto custa, mas sei que custa, aperto de mão firme, sorriso calculado. Um daqueles homens que aprenderam a sorrir antes de aprender a sentir. Conversamos durante o almoço. Ele era inteligente, eu não vou tirar isso. Falava bem, tinha opinião sobre tudo, sabia conduzir uma conversa. Mas tinha alguma coisa, uma coisa pequena, quase invisível, que eu senti já naquele primeiro dia. Uma espécie de paciência forçada, como se ele estivesse me tolerando. Como se aquele almoço fosse um protocolo que ele precisava cumprir antes de passar para a coisa mais importante. Perguntei o que ele achava do trabalho da Letícia. Ele disse que ela era competente, mas que logo não ia precisar trabalhar. Disse isso sorrindo, olhando para ela, e ela corou. Eu engoli o arroz e não disse nada. Perguntei de onde era a família dele. Ele me falou do pai, Dr. Armando, advogado também, nome forte em Uberlândia. Da mãe, Dona Conceição, mulher de sociedade que organizava eventos beneficentes. Me falou com aquele orgulho de quem sabe que o sobrenome abre porta.
e me olhou depois com aquele segundo de silêncio que vale mais do que discurso. Como se estivesse esperando que eu dissesse o que eu era. Como se quisesse ouvir para confirmar o que já tinha decidido. Eu disse que era caminhoneiro, que tinha uma transportadora em Uberlândia, que meu caminhão se chamava Muriçoca e que eu tinha rodado mais quilômetros nele do que muita gente viajou na vida inteira. Ele assentiu, educado. Mas tinha alguma coisa nos olhos que eu conheço bem. Já vi em fiscal corrupto na balança, em gerente de posto que acha que caminhoneiro não merece banheiro limpo, em despachante que olha para você como se fosse número de nota fiscal. Aquele olhar de quem te avalia e decide, num segundo, que você não tem valor suficiente para ocupar o mesmo espaço. Eu fingi não ver. Por amor a Letícia, eu fingi não ver. Os meses seguintes foram assim. A gente se via nas ocasiões que ela criava. Festinha de aniversário dela, um almoço aqui, outro ali, e eu sempre chegava tentando, de verdade tentando, encontrar alguma coisa naquele homem que me fizesse entender o que ela via. E encontrava coisas boas, vou ser honesto. Ele era dedicado a ela, isso eu via. Ligava, aparecia, não sumia, levava presente, lembrava de data. Tinha os gestos certos no lugar certo. Mas quanto mais eu o conhecia, mais eu sentia que os gestos certos estavam no lugar certo, porque ele tinha aprendido onde colocar. Não porque vinham de dentro. Foi num jantar, uns 4 meses depois do primeiro almoço, que eu ouvi pela primeira vez uma coisa que não deu para engolir calado. A gente estava numa churrascaria, eu, a Letícia, o Renato e uns amigos dele. Casais jovens, bem vestidos. Aquela turma de quem sempre frequentou lugar bacana e não sabe que existe outro mundo. Eu estava quieto, como costumo ficar quando estou num lugar onde não me encaixo. Ouvindo, observando, bebendo minha cerveja devagar. Um dos amigos dele perguntou o que eu fazia. Antes que eu pudesse responder, Renato disse com aquele sorriso: "O pai da Letícia é caminhoneiro. Trabalha muito, né, seu?" E fez uma pausa. Uma pausa pequena, quase imperceptível. Como se estivesse tentando lembrar meu nome. Sendo que a Letícia me chamava de pai na frente de todo mundo desde que chegamos. O amigo disse: "Ah, sério?" Com aquela entonação de quem diz: "Ah, sério?" Quando na verdade quer dizer: "Ah, só isso." E a conversa passou para outro assunto tão rápido que pareceu que eu nunca tinha existido ali. Letícia me olhou. Eu sorri para ela. Ela desviou o olhar. Eu bebi minha cerveja e fiquei pensando na estrada. No cheiro de borracha quente, no ronco da muriçoca de madrugada, nas coisas que a gente carrega e nunca fala. Se eu pudesse, eu teria ido embora naquela noite. Não por mim, por ela. Porque eu já sabia que aquela história ia machucar minha filha de um jeito que ela ainda não conseguia imaginar. Mas ela estava feliz. E pai que ama filho, às vezes tem que engolir o medo e deixar a vida ensinar o que ele não pode falar. Então eu fiquei. E continuei ficando. O pedido de casamento foi em dezembro. Ele levou ela para um restaurante em Araxá, pôr do sol, anel de brilhante, o pacote completo. Ela me ligou chorando de felicidade às 11 da noite, e eu estava na estrada, na volta de uma carga de São Paulo, e segurei o choro que queria vir misturado com uma coisa que não era alegria. Quero que você curta esse vídeo e se inscreva no canal antes de continuar, porque a parte mais pesada dessa história ainda está por vir, e eu preciso que você esteja aqui do meu lado quando ela chegar. A festa de noivado foi marcada para fevereiro, no sítio da família do Renato nos arredores de Uberlândia. Propriedade grande, árvores centenárias, uma casa que parecia ter sido construída para impressionar antes de ter sido construída para morar. 200 convidados, buffet contratado,
banda ao vivo, fotógrafo profissional. O tipo de festa que faz a pessoa sentir que chegou em algum lugar. Eu fui de caminhonete, de novo. A muriçoca ficou no pátio. Tomei banho caprichado, coloquei o terno que a Cláudia tinha me dado anos atrás e que eu só usava em casamento e enterro. A Letícia tinha me pedido para chegar cedo, queria me apresentar para a família dele antes dos outros convidados. Eu cheguei às 4 da tarde, 1 hora antes do combinado, porque eu sou assim. Pontualidade é coisa de caminhoneiro. Você chega no horário ou você perde a carga. O sítio estava sendo montado ainda, mesas sendo arrumadas, flores sendo distribuídas. Fui recebido por um funcionário que me olhou da cabeça aos pés antes de me deixar entrar. Letícia apareceu correndo, me abraçou com aquela força que ela tem desde pequena e me levou pela mão até uma varanda onde a família do Renato estava reunida. Dona Conceição era uma mulher pequena, elegante, cabelo preso, brinco de pérola. Me recebeu com um sorriso de quem praticou o sorriso muitas vezes antes. Me disse que tinha ouvido muito sobre mim, e eu soube na hora que era mentira. Mas aceitei a mentira porque era a coisa educada a fazer. Doutor Armando me deu um aperto de mão e voltou para o celular em 3 segundos. E Renato estava ao lado, de terno cinza, relógio novo, com aquela postura de quem sabe que está no próprio território. Me olhou, sorriu e disse em voz baixa para mim: "Que bom que o senhor veio, seu..." Nova pausa. Esse negócio de esquecer meu nome tinha virado hábito. A Letícia ficaria arrasada se o senhor não aparecesse. Eu disse que não perderia por nada. Ele assentiu e virou as costas. A festa começou. Convidados chegando, cumprimentos, música, comida boa, bebida melhor. Eu fiquei num canto conversando com quem se aproximava, que não era muita gente. A maioria era da turma dele, pessoas que tinham assunto entre elas e não precisavam de ninguém de fora. Eu encontrei um senhor de idade, aposentado, que tinha sido motorista de ônibus a vida toda, e a gente ficou conversando sobre estrada por quase 1 hora. Foi o melhor momento da noite. Minha mãe estava lá. Dona Lúcia, 72 anos, cabelo branco, saia estampada. Aquele jeito dela de estar em qualquer lugar como se aquele lugar tivesse sido feito para ela. Ela não se intimidava com nada. Nunca tinha se intimidado. Quando meu pai morreu e ela ficou sozinha com 4 filhos, ela não se intimidou. Quando faltou comida e ela costurou a noite toda para pagar o mercado, ela não se intimidou. Eu aprendi mais com aquela mulher do que com qualquer coisa que a estrada já me ensinou. Ela estava sentada numa mesa, tomando refrigerante, olhando tudo com aquela calma que os velhos têm quando já viram coisa demais para se impressionar com o que estão vendo agora. Me sentei do lado dela. Ela pegou minha mão sem falar nada. Isso me disse tudo. Foi por volta das 8 da noite que aconteceu. A festa estava no auge. Música, risos, o casal de noivos no centro de tudo, bonitos, felizes na aparência. Eu estava do outro lado do salão, com um prato na mão que mal tinha tocado, quando ouvi a voz do Renato. Alta, clara, com aquela entonação de quem está fazendo graça para a plateia. Ele estava em pé perto do bar, rodeado pelos amigos, com um copo de champanhe na mão, e estava me olhando. Olhando para mim com aquele sorriso. "Gente", ele disse, alto o suficiente para várias mesas ouvirem. "Alguém precisou me lembrar que meu futuro sogro tinha vindo hoje. Eu falei para ele que não precisava caprichar tanto no visual, que aqui a gente aceita todo mundo." Risadas da turma dele. "Mas também falei que da próxima vez, no casamento, por favor, não venha de caminhão, porque não tem estacionamento para esse tamanho." Mais risadas. Ele olhou para mim, ainda sorrindo. "Brincadeira, seu. O senhor sabe que é bem-vindo." O silêncio que veio depois daquilo foi o tipo de silêncio que dói. Não o silêncio de quem não ouviu.
o silêncio de quem ouviu e está esperando para ver o que acontece. Eu fiquei parado, com o prato na mão, o sorriso que eu não tinha conseguido ainda me fazer para disfarçar, e olhei para Letícia. Ela estava parada a uns 5 metros de mim. Tinha ouvido. Eu sabia que tinha ouvido porque ela parou de mexer o copo que estava mexendo. E não disse nada. Não olhou para o Renato. Não me olhou. Olhou para o chão. E foi aí que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Não pela humilhação em si. Porque eu já tinha levado humilhação de gente que não valia a humilhação. O que me desfez foi a minha filha olhando para o chão. Eu ia sair. Juro que ia. Peguei meu prato, virei as costas, ia colocar o prato na mesa e pegar minha mãe pelo braço e ir embora sem fazer escândalo, porque eu não sou homem de escândalo. Sou homem de estrada. E na estrada, a gente aprende que tem hora de segurar o volante e esperar a tempestade passar. Mas antes que eu desse 2 passos, ouvi a cadeira raspar no chão. Dona Lúcia tinha se levantado. 72 anos, saía estampada, cabelo branco, e aquela coluna reta que ela nunca perdeu mesmo com a idade. Ela se levantou devagar, com a dignidade de quem não precisa de pressa para ser respeitada, e caminhou até o meio do salão. As conversas foram parando. A música continuou, mas as vozes foram sumindo uma por uma, até restar só a música e o som dos saltos da minha mãe, no piso de mármore. Ela parou na frente do Renato. Ele ainda tinha o sorriso no rosto, mas o sorriso estava menor agora. A plateia tinha mudado, o clima tinha mudado, e ele ainda não sabia o que estava para vir. Dona Lúcia olhou para ele por uns 3 segundos sem falar nada. 3 segundos longos como hora de parto. Depois disse, com aquela voz dela que nunca precisou de volume para ter peso: Moço, eu sei que essa festa é sua, eu sei que essa casa é sua, essa gente é sua, esse dinheiro é seu. Mas esse homem que o senhor acabou de humilhar na frente de todo mundo é meu filho. E eu vou te dizer uma coisa que a sua mãe deveria ter te dito, quando ainda dava tempo. Dona Conceição, do outro lado do salão, ficou branca. Esse homem que o senhor está chamando de mendigo acordou às 3 da manhã durante 30 anos. Com frio, com calor, com febre, com o coração partido. Acordou e foi. Porque tinha carga para entregar e filho para criar. Enquanto o senhor dormia nessa cama macia que o pai comprou, esse homem estava numa cabine de caminhão, sozinho na estrada escura, pedindo a Deus que chegasse em casa para ver a filha mais um dia. O senhor nunca precisou pedir isso a Deus porque nunca faltou nada na sua vida. E sabe por que nunca faltou? Porque teve alguém que acordou às 3 da manhã no lugar do senhor. O salão estava em silêncio absoluto agora. Até a banda tinha parado. Vergonha não é meu filho chegar aqui de terno alugado. Vergonha é o senhor ter dinheiro suficiente para comprar educação e não ter comprado. Ela virou as costas. Voltou para a cadeira. Sentou. Pegou o copo de refrigerante. Bebeu. Eu estava parado no meio do salão com os olhos ardendo de um jeito que eu não sentia fazia anos. Não de tristeza. De alguma coisa que não tem nome certo. Orgulho e dor ao mesmo tempo. Misturados de um jeito que a gente só sente quando ama alguém de verdade. Renato ficou parado, o copo de champanhe na mão, sem saber o que fazer. Os amigos também. Ninguém sabia o que falar porque não tinha o que falar. Dona Conceição colocou a mão na boca. Doutor Armando tinha desviado o olhar. E Letícia? Minha filha estava parada no mesmo lugar de antes. Mas agora ela não estava olhando para o chão. Ela estava me olhando, com uma expressão que eu nunca vou conseguir descrever direito, porque ela juntava muita coisa ao mesmo tempo. Amor, vergonha, confusão, e uma dor que eu reconheci porque era a mesma dor que eu tinha sentido quando meu próprio pai morreu,
e eu percebi que não tinha falado metade do que precisava falar, enquanto ainda dava tempo. Eu fui até ela. Coloquei a mão no rosto dela. Disse baixinho, só para ela ouvir: "Tá tudo bem, minha filha. Pode ficar. Eu vou embora." Ela segurou o meu pulso. "Pai." "Tá tudo bem", eu repeti, e fui buscar minha mãe. A gente saiu. Eu, Dona Lúcia, de mãos dadas, atravessando o salão com todo mundo nos olhando. Eu com a cabeça erguida porque foi assim que ela me ensinou a sair de qualquer lugar. Você não precisa vencer para sair com dignidade. Você precisa saber quem você é. Do lado de fora, no estacionamento, o ar estava fresco. Cerrado à noite tem esse cheiro que eu conheço de cor. Terra, capim, alguma coisa que não tem nome, mas que é a essência de Minas. Eu abri a porta da caminhonete para minha mãe, ela entrou, eu entrei, coloquei a chave na ignição e fiquei 1 minuto parado sem ligar. "Pode chorar", ela disse. "Não tô chorando, não. Tô vendo." Eu liguei o carro, saímos. A noite estava cheia de estrelas, daquelas noites de interior que a cidade nunca vai ter, e eu dirigi devagar, sem pressa, com a janela aberta e o vento no rosto. "Ela vai sofrer", eu disse depois de um tempo. "Vai", minha mãe concordou. "E eu não vou poder fazer nada. Vai poder estar aqui quando ela precisar." Eu engoli aquilo. Deixei entrar. Porque minha mãe sempre disse a verdade sem enfeite. E a verdade sem enfeite às vezes corta, mas é a única que cura de verdade. Deixei ela em casa, em Ituiutaba. Esperou o abraço que ela sempre me dá na despedida. E fui pro pátio buscar a muriçoca. Precisava da estrada naquela noite. Precisava do ronco do motor, do asfalto, do escuro. Precisava de tudo aquilo que é meu de verdade, que ninguém pode tirar, que nenhuma humilhação do mundo pode diminuir. A muriçoca estava lá, vermelha e sólida debaixo da luz do pátio, como ela sempre está. Eu subi na cabine, coloquei a mão no volante e respirei. Esse cheiro de óleo e couro velho que é o cheiro da minha vida. Dei a partida. O motor pegou na primeira como sempre pega, e aquele ronco profundo encheu a noite inteira. Eu liguei o rádio PX. A frequência estava movimentada, como costuma estar de madrugada quando os corujões estão na estrada. A voz do pantaneiro apareceu primeiro, aquela voz de barril que ele tem, sempre calma, sempre firme. "Alô, alô, quem tiver aí no PX. Pantaneiro chamando, voltando de Campo Grande. Asfalto limpo na 163, neblina leve no Quilomé 342. Tomem cuidado." Peguei o rádio. "Pantaneiro, aqui Xodó. Tô saindo de Ituiutaba, vou rodar um pouco essa noite." Pausa de 2 segundos. "Xodó, tá tudo bem, doutor? Sua voz tá pesada." Eu olhei pro asfalto à frente. "Tá pesada não, tô bem. Se precisar de companhia no ar, eu tô aqui até Uberlândia. Valeu, pantaneiro." Soltei o rádio. Botei o pé no acelerador. A muriçoca tomou a estrada como se estivesse faminta por ela. E eu deixei ela ir. Deixei o motor falar. Deixei a noite cuidar de mim do jeito que ela sempre cuidou. Foram dias difíceis depois daquilo. A Letícia ligou no dia seguinte, tarde da manhã. Eu estava num posto em Araguari, tomando café. Atendi. Ela não disse oi. Disse logo: "Pai, eu quero te pedir desculpa." "Você não fez nada." "Fiz." Fiquei quieta. Devia ter falado alguma coisa. Eu segurei o copo de café. "Filha, você estava no meio de um momento importante da sua vida, cercada de gente que você não queria contrariar. Eu entendo. Você não deveria ter que entender isso, pai." E nisso ela tinha razão. Mas eu não disse. O Renato pediu desculpa. Ela continuou. Disse que foi piadinha boba, que não quis ofender. Tá bom. Você não acredita? Eu demorei um segundo.
Eu acredito que ele falou isso. Ela ficou quieta do outro lado. Depois, pai, você não gosta dele. Eu não conheço ele de verdade, mas você não gosta. Eu olhei pela janela do posto. Um caminhão passando na estrada, carroceria de gado, aquela poeira fina de interior. Letícia, o que importa é o que você sente. Você ama ele? Amo. Então vá em frente. Eu tô do seu lado, seja lá o que aconteça. Ela chorou um pouco. Eu esperou passar. E a gente ficou mais um tempo no silêncio que às vezes é mais honesto do que qualquer conversa. O casamento foi marcado para junho, 4 meses depois do noivado. Eu fui chamado, claro. Letícia ligou pessoalmente para me convidar com aquela voz cuidadosa de quem está medindo as palavras. Ela disse que era o dia mais importante da vida dela e que ela precisava que eu estivesse lá. Eu disse que ia estar. Não disse o que eu sentia. Que eu ia estar lá porque ela pediu, porque eu amo ela mais do que qualquer coisa nesse mundo, e que pai que ama filho vai até o fim do mundo com terno alugado e sorriso no rosto, mesmo quando o coração tá pesado, que nem carreta com excesso de carga. Nas semanas que se seguiram, eu soube, por pessoas que sabem dessas coisas, que o Renato tinha um lado que a Letícia não estava vendo. Não era fofoca de bar. Era coisa séria. Um colega de trabalho dele, advogado também, que eu conhecia de vista, me parou num posto em Uberlândia e me disse discretamente que o escritório do Renato estava sendo investigado. Não era coisa pequena. Era esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma construtora do interior. Nome de família antiga misturado em negócio que não prestava. Eu ouvi. Não falei nada. Agradeci a informação e fui embora. Fiquei com aquilo, rodando dentro de mim como carga ruim que chacoalha no baú, mas não pode ser jogada fora no meio da estrada. O que eu fazia com aquilo? Falar para Letícia era jogar uma bomba no meio da felicidade dela, com base numa informação que eu não podia provar. Não falar era deixar ela andar em direção a uma parede sem enxergar. Eu passei noites na estrada com aquela pergunta dando volta na cabeça, o motor da muriçoca cantando lá embaixo, a estrada escura na frente, e eu sem saber o que um pai honesto faz numa hora dessas. Acabei decidindo que não era a minha vez de falar. Que se aquilo fosse verdade, ia aparecer. A mentira tem prazo de validade, meu pai dizia isso. Nenhuma mentira dura para sempre. E quando ela vence o prazo, ela apodrece rápido. Eu ia estar perto quando apodrecesse. Enquanto isso, a vida da estrada continuou. Cargas de Goiânia para São Paulo, de Uberlândia para Cuiabá, os percursos de sempre com os imprevistos de sempre. O pantaneiro me encontrou numa parada em Jataí e a gente tomou sopa às 11 da noite, sentados na beira da carroceria da muriçoca, conversando sobre tudo e sobre nada. O milagre me chamou no PX, para contar que a filha dele tinha sido aprovada na faculdade em Porto Alegre. E a voz grossa daquele gaúcho enorme quebrou um pouco no ar quando falou, como a voz de pai que não aguenta segurar. Eu entendo isso. Faltando 2 semanas para o casamento, a Letícia me ligou de novo. Dessa vez a voz era diferente. Não era a voz do noivado, aquela voz brilhante. Era uma voz contida, como água que está para transbordar, mas ainda está segurando. Ela disse que tinha tido uma discussão com o Renato. Não me contou o motivo, disse que era coisa de casal, que estava resolvido. Mas pediu para me ver. Disse que queria almoçar comigo no sábado em Ituiutaba, do jeito antigo, comida da vovó, sossego. Eu disse que ela estava esperada. Ela veio. Chegou de carro sábado de manhã e quando desceu do carro eu vi o peso que ela estava carregando. Tinha olheira, sorriso que chegava antes dos olhos. Aquele jeito de quando a gente está bem, mas está tentando estar melhor do que está. Almoçamos na casa da minha mãe. Feijão tropeiro, couve, torresmo, pão de queijo quente. Dona Lúcia não perguntou nada sobre o Renato.
Só serviu o prato, falou das coisas do bairro, do cachorro do vizinho, do calor do verão. A sabedoria dos velhos é essa, saber quando o silêncio alimenta mais do que a pergunta. Depois do almoço, eu e a Letícia fomos sentar na varanda. Ela ficou um tempo olhando para a rua. Depois perguntou: Pai, o senhor já amou alguém e soube que era errado, mas não conseguiu parar. Eu pensei na Cláudia. Não precisei pensar muito. Já. Como o senhor fez? Errei bastante antes de acertar. Ela sorriu. Um sorriso triste, daqueles que a pessoa dá quando reconhece alguma coisa em si mesma que não queria reconhecer. Ele mudou, ela disse. Não sei se para mim ou para ela mesma. Desde que marcamos o casamento, ele mudou. Fica nervoso, fica irritado. Às vezes parece que tem alguma coisa pesando nele que ele não conta. Eu fiquei quieto. Mas eu acho que é pressão do casamento, do trabalho. Todo mundo fica assim antes de uma coisa grande, né? Pode ser, eu disse. Só isso. Ela me olhou. Aquele olho verde que veio da minha mãe e que não mente nunca. O senhor sabe alguma coisa que eu não sei? Eu segurei o olhar dela. O que eu sei é que você é minha filha, que eu confio no seu julgamento e que eu tô aqui seja lá o que acontecer. Ela ficou com aquilo. Não pressionou. Ela me conhece bem o suficiente para saber quando eu estou guardando alguma coisa e quando guardar é o jeito que eu tenho de proteger. Ela foi embora no fim da tarde. Me abraçou na despedida, daquele jeito dela, apertado, demorado, e disse no meu ouvido baixinho: O senhor é o melhor pai do mundo. Eu engoli o nó. Disse que ela era a melhor filha, e fiquei na calçada vendo o carro dela sumir na rua de terra até não ter mais nada para ver. Faltavam 12 dias para o casamento. E foi nessa mesma semana, numa quinta-feira à tarde, que eu estava no pátio fazendo revisão na muriçoca, com a mão no motor, quando o Toninho chegou do lado. Meu parceiro de pátio, mineiro gordo e bom, aquele sorriso que ele tem que parece que o rosto dele foi feito especialmente para sorrir. Mas dessa vez, ele não estava sorrindo. Xodó, ele disse com um jeito que eu conheço, jeito de quem tem notícia ruim, mas não sabe como entregar. Você viu o jornal hoje? Eu não tinha visto. Ele me mostrou no celular. Uma matéria de um portal de notícias de Uberlândia. O nome estava ali, o escritório, a investigação, o esquema de lavagem de dinheiro, a construtora, os nomes de família, o nome dele, Renato. Eu fiquei olhando para a tela por um tempo que não sei dizer quanto foi. Toninho ficou quieto do lado, respeitando o silêncio. Depois eu abaixei o celular. Olhei para o motor da muriçoca. Peguei a chave que estava na minha mão e continuei o que estava fazendo. Xodó? O Toninho disse. Você precisa ligar para sua filha. Eu sei. Ela já viu? Não sei. Você vai ligar agora? Eu fechei o capô da muriçoca devagar. Limpei a mão no pano. Olhei para o Toninho. Ela vai me ligar quando precisar. Eu vou estar aqui quando ela ligar. Ele assentiu. Aquele assentimento de homem bom que entende sem precisar de explicação. Eu subi na cabine. Peguei o rádio PX, não liguei para ninguém. Só fiquei ali, com o rádio no colo, olhando pela janela do pátio para o céu de fim de tarde de Ituiutaba. E esperei. O telefone tocou 40 minutos depois. Era a Letícia. Ela não disse oi. Não disse nada por uns 5 segundos. Só respiração do outro lado. E depois um choro que veio de um lugar fundo, daquele jeito que a gente chora quando a última coisa em que estava acreditando desmorona de vez. Pai. Tô aqui, minha filha. Pai, eu vi. Eu sei. Pai, o que eu faço? Eu fechei os olhos. Respirei. E disse a única coisa verdadeira que eu tinha para dizer naquele momento. Você não faz nada agora.
Agora você chora. Depois você me liga e eu vou buscar você. Ela chorou mais. Eu segurei o telefone dos dois lados e deixei ela chorar, porque às vezes é isso que o pai serve. Para ser o lugar onde a pessoa pode cair sem ter medo do chão. Quando o choro foi diminuindo, ela perguntou, com aquela voz de quem está exausta, mas ainda está tentando entender. Por que ele fez isso, pai? Por que alguém que tem tudo faz uma coisa dessa? Eu pensei antes de responder. Pensei na estrada, no que ela ensina sobre gente, na quantidade de homens que eu vi que tinham tudo e ainda queriam mais, na diferença entre quem tem dinheiro e quem tem caráter, na distância enorme que pode existir entre essas duas coisas. Porque ter tudo, às vezes, é a coisa mais perigosa que existe, eu disse. Quando a pessoa nunca precisou de nada, ela esquece o valor das coisas. E quando esquece o valor, começa a achar que pode fazer qualquer coisa. Silêncio do outro lado. Eu devia ter enxergado antes. Você enxergou o que ele quis mostrar, não é culpa sua. O Senhor enxergou. Eu não disse nada. O Senhor viu desde o começo, não viu? O que eu vi não mudaria o que você sentiu. Ela ficou quieta um tempo. Depois, quando o Senhor pode vir me buscar? Agora. E foi isso. Desliguei o telefone, desci da cabine, fui até o Toninho que estava fingindo arrumar uma lona do outro lado do pátio para não parecer que estava esperando. Disse que ia buscar minha filha em Uberlândia. Ele disse que cuidava do pátio. Eu liguei a caminhonete. Saí do pátio. E enquanto pegava a estrada para Uberlândia, com o sol descendo no horizonte do cerrado, eu senti uma coisa que não esperava sentir naquele momento. Paz. Não alegria. Não alívio. Paz. Aquela paz de quem estava esperando a tempestade, e a tempestade finalmente chegou, e agora ele sabe o que fazer. Porque tempestade eu sei enfrentar. Tempestade eu aprendi na estrada, com meu pai, com a muriçoca, com 30 anos de asfalto e de vida. O que eu não sei enfrentar é ver minha filha machucada sem poder fazer nada. Mas agora eu podia fazer alguma coisa, podia ir buscar ela. E às vezes é isso que basta. A estrada de Ituiutaba para Uberlândia estava vazia naquela hora. Sol quase sumindo. Céu vermelho e roxo. Aquele fim de tarde de interior que parece pintado à mão. Eu dirigi sem pressa com a janela aberta, o vento quente no rosto, e pensei em tudo o que estava por vir. O casamento ia ser cancelado ou adiado. Ia ter conversa difícil, decisão difícil, dor que demora a passar. A Letícia ia precisar reconstruir uma vida que ela tinha planejado de um jeito e que agora ia ser de outro. Ia ser longo. Ia doer muito antes de doer menos, e eu ia estar lá, simples assim. Pensei no Renato, naquele sorriso que ele tinha, no jeito que ele dizia meu nome e parava no meio, como se meu nome fosse coisa que não valia a pena terminar. E não senti raiva, senti pena. Porque aquele homem tinha tudo que o dinheiro pode comprar, e não tinha a única coisa que não tem preço. A capacidade de olhar para um caminhoneiro de terno alugado e ver um ser humano. Isso não se compra, isso se aprende. E só aprende quem tem humildade de reconhecer que ainda não sabe. Ele nunca ia aprender. E isso era a punição maior que qualquer tribunal ia dar. Cheguei em Uberlândia quando a noite estava chegando. Liguei para Letícia, ela me mandou o endereço. Era o apartamento dela, não o dele. Bom sinal. Subi, ela abriu a porta, olhos vermelhos, cabelo bagunçado, aquela expressão de quem passou o dia inteiro tentando entender o que não tem explicação razoável. Eu entrei. Olhei o apartamento, sentei no sofá. E abri o braço, ela veio, se jogou, e eu fiz o que pai faz quando o filho está partido. Segurei, firme, calado, presente,
sem consertar nada, sem explicar nada, sem dizer que eu havia dito. Só segurei. A gente ficou assim um tempo que eu não soube medir. Do lado de fora, a cidade de Uberlândia ia e vinha. Buzina de carro, latido de cachorro, aquela vida de cidade que não para pra ninguém. E dentro daquele apartamento, na claridade fraca do abajur da sala, um pai e uma filha segurando um ao outro, do jeito que só família sabe fazer. Quando ela levantou a cabeça, os olhos ainda molhados, mas a respiração mais calma, ela disse: "O que eu faço agora, pai?" Eu a olhei. Essa filha que eu tinha ajudado a criar, que tinha aprendido a ler rápido demais, que chorava por formiga. Essa mulher que tinha amor demais para dar para quem não merecia. "Agora", eu disse, "você dorme. E amanhã a gente pensa junto." Ela assentiu. Me pediu para ficar. Eu fiquei. Dormi no sofá da sala, coberto por um cobertor fino dela, ouvindo os sons do apartamento e da cidade. E antes de dormir, mandei uma mensagem pro pantaneiro no celular. "Não saio hoje não, cuida aí." Ele respondeu: "Tô vendo. Família primeiro, doutor." Apaguei o celular. Fechei os olhos. E a última coisa que pensei antes de dormir foi no ronco da muriçoca parada no pátio de Ituiutaba, esperando, como ela sempre espera, como as coisas que são de verdade sabem esperar. Mas o que eu ainda não sabia era que a história não tinha terminado, que o Renato não ia aceitar aquilo em silêncio, que gente que está acostumada a controlar tudo não larga o controle de mão boa, e que a tempestade que eu achava que tinha passado era só o olho do furacão. O pior ainda estava por vir. Acordei cedo no sofá da Letícia, antes do sol. Costume de estrada que não passa nem quando eu estou em cama macia, muito menos em sofá de apartamento com cobertor fino. Fiquei deitado um tempo ouvindo o silêncio do apartamento e o barulho lá de fora. A cidade de Uberlândia começando devagar. Aquele rumor de motor e de vida que cidade grande nunca desliga de verdade. Me levantei sem fazer barulho. Fui até a janela da sala. Lá embaixo, a rua ainda estava meia vazia, o céu cor de chumbo antes do sol raiar. Aquela hora que eu conheço bem demais. A hora que a maioria das pessoas ainda está dormindo e os caminhoneiros já estão na estrada faz tempo. Pensei no meu pai, seu Antônio. Ele dizia que a madrugada pertence a quem não tem medo de estar sozinho com os próprios pensamentos. Eu aprendi isso com ele antes de aprender a dirigir. Aprendi que o silêncio da madrugada não é vazio. É cheio. Cheio de tudo que a gente carregou o dia inteiro sem ter tempo de pensar direito. Naquela madrugada, no apartamento da minha filha, o silêncio estava cheio de muita coisa. Fiz café na cozinha dela, devagar, sem barulho. Sentei na mesa pequena que ela tem perto da janela da cozinha e fiquei bebendo enquanto a cidade ia clareando lá fora. Fiquei pensando em como ia ser o dia, em que a Letícia ia precisar fazer ligações que ela não queria fazer. Ia precisar tomar decisões que ela não estava pronta para tomar. Ia ter que olhar para uma vida que ela tinha planejado de um jeito e aceitar que ia ser de outro, e ia ter que lidar com o Renato. Porque Renato não era o tipo de homem que some. Homem que tem orgulho ferido e dinheiro no bolso não some. Ele ia aparecer, ia tentar controlar a situação, controlar a narrativa, controlar ela. Era o que aquele tipo de homem fazia. Eu sabia porque já vi isso antes. Em patrão de posto que demitiu funcionário e depois tentou explicar que era culpa do funcionário. Em despachante que roubou e depois jurou que era desentendimento. Quem faz coisa errada raramente aceita ser o errado da história. Estava no segundo copo de café quando a Letícia apareceu na porta da cozinha. Cabelo ainda bagunçado, olheira pesada, a roupa que ela tinha dormido. Mas em pé. De pé é o que importa. Me olhou, olhou para o café.
Pegou uma caneca sem falar nada, serviu, sentou do lado. A gente ficou assim um tempo, os dois em silêncio, olhando pela janela, enquanto o sol ia surgindo devagar sobre os telhados de Uberlândia. Foi ela quem falou primeiro. Ele me mandou mensagem de madrugada. Eu fiquei quieto. Dizendo que é tudo mentira, que o jornal distorceu, que o advogado dele já está resolvendo. Eu tomei um gole de café. Disse que eu preciso confiar nele. Outro gole. Pai, e se for verdade? E se for mesmo distorção? Eu coloquei a caneca na mesa. Olhei para ela. Letícia, você lembra do que seu avô dizia sobre carga? Ela franziu a testa sem entender a virada. Ele dizia que carga errada sempre avisa antes de tombar. Ela faz barulho diferente, puxa de um lado, dá sinal. O caminhoneiro experiente sente antes de ver. Você sentiu alguma coisa nesses últimos meses? Ela ficou quieta. Mexeu no cabo da caneca com o dedo. Senti. Então você já sabe a resposta. Ela respirou fundo. Mas saber não é o mesmo que aceitar. Não, mas é o começo. A gente ficou mais um tempo assim. Depois ela disse que ia tomar banho, que precisava ligar para uma amiga, que ia pensar no que fazer. Eu disse que ia ficar o tempo que ela precisasse. Ela me olhou com aquele olho verde e disse obrigada, de um jeito que não era só pelo café. O Renato apareceu no fim da manhã. Eu estava sentado na sala lendo uma coisa no celular quando o interfone tocou. A Letícia foi atender e eu ouvi a voz dele, aquela voz de advogado que sabe modular o tom dependendo do que quer. Estava calmo, controlado. O tipo de calma de quem ensaiou. Ela vacilou. Eu senti na demora dela em responder. Senti que uma parte dela ainda queria abrir a porta porque ainda queria acreditar que tinha alguma explicação razoável. Que amor faz isso. Amor faz a gente procurar saída onde não tem. Eu me levantei. Fui até ela. Coloquei a mão no ombro dela. Baixinho. Sem pressão. Só presença. Ela fechou o olho por um segundo. Depois falou no interfone. Renato, não é hora. Me dá espaço. A voz dele mudou 1 milímetro. Não muito. Mas eu sou caminhoneiro. Eu ouço diferença de motor que ninguém mais ouve. Letícia, eu preciso te explicar pessoalmente. 5 minutos. Não hoje. Letícia? Não hoje, Renato. Silêncio do outro lado. Depois, seu pai tá aí? Ela me olhou. Eu fiz que sim com a cabeça. Está. Uma pausa comprida. Quando a voz dele voltou, tinha mudado de novo. Tinha perdido o verniz do advogado e mostrado o que estava embaixo. Uma raiva fria, daquelas que machucam mais do que grito porque parecem calculadas. Isso explica. O senhor sempre foi um problema, sabia? Desde o começo. A Letícia nunca ia ter coragem de terminar comigo se o senhor não estivesse enchendo a cabeça dela. Caminhoneiro de interior metido em vida de gente que não precisa dele. Eu segurei o interfone da mão da Letícia antes que ela respondesse. Encoste o botão e falei com uma voz que eu só uso quando já decidi que não tem mais discussão. Moço, o senhor vai embora agora. Não é ameaça, é aviso de trânsito. Sinal fechado. Silêncio do outro lado por uns 4 segundos. Depois o barulho de motor de carro arrancando no estacionamento lá embaixo. A Letícia ficou me olhando com aqueles olhos que não sabiam o que sentir. Depois disse, baixinho. Ele sempre pensou isso do senhor. Eu sei, minha filha. E o senhor nunca falou nada. Não havia nada a falar. O que ele pensava de mim não mudava quem eu sou. Ela ficou quieta um tempo, e quando olhou para mim de novo, o olho verde estava cheio de uma coisa que eu reconheci. Era o momento em que a gente para de defender o que não merece ser defendido e começa a enxergar com os próprios olhos. Aquele dia,
O Renato foi embora. Mas levou consigo a última dúvida que a Letícia ainda tinha. Os dias seguintes foram de espera. Não a espera ruim, aquela que corrói. A espera de quem já fez o que podia fazer e agora deixa o tempo trabalhar. Eu voltei para a estrada. Tinha carga para pegar em Goiânia, entrega em Campinas, volta por Ribeirão Preto. A Muriçoca e eu, a BR e a madrugada, como sempre foi. A Letícia ligava todo o dia. Às vezes só para dizer oi, outras para contar como estava indo. A investigação tinha virado notícia grande em Uberlândia. O nome do escritório do Renato estava em todo o portal, em rádio, a cidade toda falando. O casamento foi suspenso por ela, sem cerimônia, sem comunicado público. Ela simplesmente mandou uma mensagem curta para as pessoas que precisavam saber e parou de responder sobre o assunto. Ela tinha mais coluna do que eu imaginava, mais do que ela imaginava também. Ela me ligou uma semana depois com uma novidade que eu não esperava. Disse que a dona Conceição tinha pedido para se encontrar com ela pessoalmente, que queria conversar sem o marido, sem o filho, só as duas. Perguntou o que eu achava. Eu perguntei o que ela queria fazer. Ela disse que queria ir. Disse então, vai? Foi. Me ligou depois. A voz estava diferente, mais pesada, mas diferente de um jeito que não era ruim. Era o peso de quem entendeu alguma coisa nova. Pai, ela me contou tudo. Desde o começo. O Dr. Armando sempre foi assim, sempre usou o nome e a posição para fazer coisa que não prestava. O Renato cresceu vendo isso e aprendeu. Ela sabia e ficou quieta porque achou que protegia a família. Mas no fundo, ela sabe que não protegeu. Só deixou virar maior. Eu ouvi. Ela me pediu desculpa de novo. Chorou. Eu nunca pensei que ia ver aquela mulher chorando daquele jeito. Na festa de noivado ela parecia de pedra. Pedra também racha, eu disse. Só demora mais. A Letícia ficou quieta. Depois, ela disse uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça. Disse que desde a noite da festa de noivado, quando a vovó falou, ela ficou pensando naquilo. Que a fala da vovó ficou. Disse que foi a primeira vez em muito tempo que alguém disse uma verdade na frente daquelas pessoas todas, sem ter medo do que ia acontecer depois. Eu pensei na minha mãe, na coluna reta dela, nos sapatos no piso de mármore. A vovó nunca teve nada a perder. Eu disse. Quem não tem nada a perder é o mais livre de todos. Mais silêncio. Depois a Letícia disse, baixinho. Eu quero ser assim. Você já está sendo. Ela chorou um pouco. Não o choro desesperado da primeira noite. Era um choro diferente. De quem está soltando alguma coisa que estava segurando faz tempo. Semanas se passaram. A investigação foi avançando. O Dr. Armando foi indiciado primeiro. Depois, o nome do Renato entrou formalmente no inquérito. O escritório foi fechado preventivamente. A vida que ele tinha construído, ou que o pai tinha construído e ele tinha herdado, começou a desfazer na velocidade que as coisas erguidas em cima de mentira sempre desfazem quando a mentira cai. O Toninho me mostrou a matéria no pátio numa tarde de agosto. Tinha foto do escritório com fita de isolamento na porta, foto do nome na fachada já apagado. E tinha uma foto pequena dele saindo de uma audiência, sem o relógio, sem o terno caro. De roupa comum, rosto fechado, aquele sorriso sumido completamente. Fiquei olhando para a foto mais tempo do que precisava. Não de satisfação, de alguma coisa mais triste do que isso. Porque aquele homem podia ter sido outra coisa. Tinha inteligência, tinha charme, tinha o mundo na mão. Escolheu o caminho do pai, o caminho que nunca exigiu nada verdadeiro dele. E o caminho fácil cobrou no final o que não cobrou no começo. Devolvi o celular para o Toninho. Voltei para o que estava fazendo. Deus tem o tempo dele. E o tempo dele não adianta. A Letícia me ligou no começo da tarde.
Ela também tinha visto. A voz estava calma. Não alegre, calma. Pai, eu vi. Eu vi também. Tô bem, ela disse, como se precisasse me garantir isso antes de qualquer outra coisa. Eu sei que você tá. Não sinto nada do que eu achei que ia sentir. O que você achava que ia sentir? Ela demorou. Alegria, ou raiva, ou alguma coisa assim. Mas não sinto nada disso. Só sinto que é justo, que é o que tinha que ser. Eu deixei isso assentar. Então você tá bem mesmo. Ela deu uma risada curta. Aquela risada dela que sempre soou como coisa leve caindo no chão. Tô indo almoçar com umas amigas, depois de muito tempo. Primeira vez que eu tenho vontade de verdade. Vai. Tô indo. Obrigada, pai. Por quê? Por ter ficado. Por não ter falado o que eu sei que o senhor sabia. Por ter deixado eu descobrir. Engoli o nó que veio. Tô aqui. Eu sei. Uma pausa. A vovó tá bem? Tá no quintal plantando tempero e discutindo com o cachorro do vizinho como toda semana. Ela riu de verdade dessa vez. Um riso bom. E desliguei o telefone com aquele riso ainda no ouvido, guardando ele no lugar onde a gente guarda as coisas que não quer esquecer. Voltei para Muriçoca. Fiquei com a mão na lataria vermelha dela, aquele metal quente de sol de agosto do Cerrado, e fiquei pensando em tudo que essa velha tinha me ajudado a carregar. Não só carga de nota fiscal. Carga de vida, de saudade, de silêncio, de decisão, de espera. Meu pai foi o primeiro dono dela, seu Antônio. Comprou ela em 78, quando eu tinha 8 anos. E eu me lembro do dia que ela chegou no pátio como se fosse hoje. Vermelha, enorme, cheirando a tinta nova e graxa. Ele me pôs no estribo para eu ver o motor, me deixou sentar no banco do motorista, colocou as minhas mãos pequenas no volante enorme. Disse: um dia isso vai ser seu. Cuida como se fosse vida, porque eu cuidei. Ela nunca falhou comigo na estrada. Em 30 anos de Muriçoca, uma pane só, e foi coisa de filtro, resolvida em 2 horas. Ela me levou por toda a qualidade de asfalto e de chão batido e de lamaçal. Me trouxe para casa em noite de chuva grossa e em sol de rachar, e nunca me abandonou no meio do caminho. Esse tipo de fidelidade a gente aprende a respeitar. Foi num domingo, 3 semanas depois, que a história teve o capítulo que eu menos esperava. Minha mãe me ligou cedo. Dona Lúcia, antes das 7 da manhã, o que significava que era coisa importante porque ela não liga cedo sem motivo. Filho, tem uma moça aqui na porta querendo falar com você. Eu estava em Ituiutaba. Tinha chegado tarde da noite de uma viagem curta. Que moça? Ela disse o nome, mas eu não conhecia. Disse que é mãe do Renato. Fiquei quieto por um segundo. Dona Conceição? É esse nome. Tô indo. Vesti roupa, fui a pé para a casa da minha mãe, que fica a 6 quarteirões da minha. Manhã de domingo em Ituiutaba tem esse cheiro de padaria e de grama molhada de orvalho, que é um dos melhores cheiros que eu conheço. Fui andando devagar, tentando entender o que aquela mulher queria comigo. Ela estava sentada na calçada em frente à casa da minha mãe, num carro alugado, sozinha. Quando eu cheguei, desceu. Estava diferente da festa de noivado. Sem brinco de pérola, roupa simples, cabelo solto, aquele jeito de quem tirou a armadura. Me cumprimentou. Eu cumprimentei. A minha mãe apareceu na porta com um olhar que dizia que ela estava por dentro de tudo, mas não ia intrometer. Propus que a gente conversasse na calçada. Ela topou. A gente ficou em pé na calçada de terra de Ituiutaba, no sol ainda manso de manhã de domingo, e Dona Conceição me disse o que tinha vindo dizer.
Disse que a noite da festa de noivado tinha mudado alguma coisa nela. Que quando a minha mãe se levantou e falou o que falou, ela sentiu uma vergonha que ela não sabia que ainda conseguia sentir. Que ela tinha ficado noite e dia pensando naquilo. Que minha mãe tinha dito em voz alta o que ela mesma pensava. Em silêncio fazia décadas sobre o próprio filho e o próprio marido, e não tinha coragem de falar. Disse que o silêncio dela tinha custado caro. Para ela, para Letícia, para outras pessoas que ela nem ia saber nomear. Disse que não estava ali pedir perdão, que sabia que perdão não se pede de uma vez só, que perdão é coisa que a gente reconstrói com ação ao longo do tempo. Estava ali porque queria me olhar nos olhos e dizer que eu havia criado uma filha boa, que Letícia tinha mais dignidade do que o filho dela ia ter em vida toda, e que ela sentia vergonha do que o filho havia feito comigo naquela festa. Eu ouvi tudo, sem interromper. Quando ela terminou, ficou me olhando, esperando o que eu ia dizer. Eu pensei antes de falar. Pensei na muriçoca, no meu pai, na minha mãe costurando de madrugada, nas noites de estrada, nos 30 anos de escolhas que me trouxeram até aquela calçada de Ituiutaba, numa manhã de domingo. Dona Conceição, eu disse, eu não tenho raiva do senhor Renato, nem do senhor Armando. Raiva gasta combustível demais e não leva a lugar nenhum. O que aconteceu com eles é consequência do que fizeram, e consequência não precisa de minha ajuda para chegar. Fiz uma pausa. Mas obrigado por ter vindo. Não era fácil. E fazer o que não é fácil é o começo de quase tudo que presta. Ela ficou com os olhos molhados. Não chorou. Segurou. Aquela contenção de mulher que aprendeu a não chorar em público e que ainda não conseguiu largar o hábito, mesmo quando não tem mais público que importe. Sua mãe, ela disse, é uma das pessoas mais corajosas que eu já vi na vida. Eu olhei para a porta da casa, onde a dona Lúcia estava fingindo varrer a calçada, mas obviamente ouvindo tudo. Ela nunca teve nada a perder, isso liberta. Dona Conceição assentiu. Me deu a mão, eu apertei, ela entrou no carro e foi embora. Minha mãe parou de varrer, me olhou. O que foi isso? Despedida, eu disse. Ela assentiu como se entendesse, e foi lá para dentro fazer café. Eu fiquei na calçada mais um tempo olhando para o final da rua onde o carro tinha sumido. Pensando naquela mulher que tinha vindo de Uberlândia até Ituiutaba só para dizer o que disse. Que às vezes o gesto pequeno é o maior de todos. Que às vezes ir até a calçada de alguém vale mais do que qualquer coisa que cabe em discurso. O mês de setembro chegou com aquele tempo de cerrado que muda de humor 3 vezes por dia. Chove, para, esfria, esquenta. A Letícia foi me visitar num final de semana. Veio de carro, chegou sexta à noite, ficou até domingo. A gente andou pela cidade, almoçou na casa da minha mãe, foi até o pátio onde a muriçoca estava encostada esperando manutenção. Ela ficou olhando para o caminhão um tempo. Depois perguntou, posso subir? Eu achei graça. Você nunca pediu para subir antes, subia e pronto. Eu era criança. Agora sou adulta, peço. Sobe. Ela subiu. Ficou no banco do motorista com as mãos no volante enorme, olhando para frente como se estivesse pensando em sair dirigindo. Eu subi do lado do passageiro. A gente ficou sentado ali no silêncio quente da cabine, que cheirava ao que sempre cheirou, óleo velho e couro, e alguma coisa que não tem nome, mas que é o cheiro do meu pai ainda impregnado em algum lugar que o tempo não alcança. Quando o vovô comprou ela, a Letícia disse sem tirar os olhos da frente. O senhor tinha quantos anos? 8. E o senhor se lembra? De cada detalhe. Ela ficou quieta, as mãos no volante. Eu tenho tanto do senhor, pai, e não percebi por quanto tempo. Não disse nada. Deixei ficar. Fiquei tão encantada com o mundo do Renato, com o tamanho daquilo,
com a aparência que fui esquecendo de onde eu vim, de quem me fez. Uma pausa. Não vou fazer isso de novo. Você não precisa nunca esquecer de onde você veio para chegar onde você quer. Eu disse. Uma coisa não cancela a outra. Ela me olhou. Aquele olho verde que veio da minha mãe e que não mente nunca. Eu sei disso agora. Descemos da muriçoca. A tarde estava bonita, aquele sol de setembro de cerrado que esquenta sem agredir. A gente foi andando pelo pátio, lado a lado, e eu senti uma coisa que não tem como descrever de outro jeito, a não ser dizer que era leveza. Leveza de quem carregou um peso e finalmente pôde pousar. No domingo à tarde, antes de ela ir embora, a gente foi até o cemitério. Coisa que eu faço às vezes sem programar muito, quando sinto que preciso. O túmulo do meu pai é simples, pedra de granito com o nome dele e as datas. Seu Antônio. A Letícia nunca tinha vindo comigo até lá. Ficou quieta do lado, olhando. Eu coloquei a mão na pedra. Não falei nada, não precisava. Meu pai sabe o que tem que saber. A gente tinha esse tipo de entendimento ainda em vida, e eu acho que esse tipo de entendimento não acaba quando a pessoa vai. A Letícia colocou a mão do lado da minha na pedra. Ficamos os dois assim um tempo. Depois ela disse, baixinho, como se fosse para ele e não para mim. Obrigada por ter ensinado o meu pai a ser quem ele é. Eu engoli aquilo inteiro e fingi que o vento tinha me acertado no olho. Na estrada de volta para a casa do cemitério, minha filha do lado, o sol descendo, e Tuiutaba ao redor com aquele jeito pacato dela de cidade do interior que não precisa se provar para ninguém, eu pensei em tudo o que tinha acontecido naqueles meses, na humilhação da festa, no sorriso do Renato, no silêncio da minha filha olhando para o chão, na fala da minha mãe no meio do salão, na noite no sofá do apartamento, no choro da Letícia, na voz cansada da Dona Conceição, no indiciamento que veio sem que eu precisasse fazer nada. Em cada peça daquilo encaixando no lugar como carga bem amarrada que chega inteira no destino. E pensei que se eu fosse tentar explicar para alguém o que aprendi com tudo aquilo, ia ter dificuldade de colocar em palavra, porque não é uma coisa só. É várias coisas ao mesmo tempo. Aprendi que humilhação só tem o tamanho que você dá para ela. Que o Renato podia ter me chamado de qualquer coisa naquele salão e nenhuma daquelas palavras me fazia menor do que eu era. Porque quem eu sou não cabe nas palavras de quem não me conhece. Aprendi que filho não pertence ao pai, pertence à vida dele. E que o melhor que pai pode fazer é estar presente sem segurar, estar do lado sem empurrar, estar disponível sem invadir. Aprendi que a justiça tem o tempo dela e que esse tempo não respeita a nossa pressa. E que quando ela vem, vem completa, sem precisar de empurrão. Aprendi que minha mãe é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Isso eu já sabia. Mas aprendi de novo, daquele jeito que às vezes a gente precisa aprender a mesma coisa mais de uma vez para entender de verdade. E aprendi que a muriçoca, vermelha e velha e sólida no pátio de Ituiutaba, é mais do que caminhão. É a prova de que tem coisa que fica. Que tem coisa que dura. Que nem tudo que é antigo é ultrapassado. E que nem tudo que brilha vale o que parece valer. Cheguei em casa. Coloquei a chave da caminhonete em cima da mesa da cozinha. Fui até a janela. O céu de Ituiutaba estava cheio de estrela. Daquele jeito que só interior tem. Aquela quantidade de estrela que faz você se sentir pequeno do jeito certo. Do jeito que lembra que o mundo é grande e que os seus problemas têm o tamanho que você deixar. Peguei o celular. Mandei mensagem para Letícia. Chegou bem. Ela respondeu em 30 segundos. Cheguei. Amo o Senhor, pai. Escrevi de volta. Eu também. Dorme bem. Coloquei o celular em cima da mesa do lado da chave. Fui deitar. E antes de apagar a luz, fiquei olhando para o teto do quarto por 1 minuto.
aquele teto de casa simples que conheço de cor, cada mancha e cada rachadura. Pensei no meu pai comprando a muriçoca. Pensei em mim de 8 anos no banco do motorista com as mãos pequenas no volante. Pensei que ele sabia, quando me pôs ali, que um dia eu ia precisar de tudo aquilo que a estrada ensina. Da paciência, da resistência, da capacidade de segurar o volante quando a pista escorrega. De chegar em casa, ele sabia. E eu aprendi. A estrada não é só asfalto. A estrada é tudo o que você enfrenta enquanto está em cima dela. As tormentas e as calmarias. Os destinos que você planejou e os que a vida escolheu. Os companheiros que aparecem no rádio quando você está mais sozinho. Os silêncios que ensinam mais do que qualquer conversa. Eu sou caminhoneiro. Sempre fui. Sempre vou ser. Não porque não tive escolha, porque escolhi. Porque aprendi desde cedo que dignidade não mora no sobrenome, nem no endereço, nem no relógio no pulso. Mora no modo que você trata as pessoas quando não tem nada a ganhar sendo bom com elas. Mora na maneira que você passa pela humilhação, sem deixar que ela te defina. Mora na força de estar presente quando é difícil estar. Meu pai ensinou isso. A estrada confirmou. E minha filha, sem saber, me deu a chance de provar que aprendi. A muriçoca está no pátio esperando. Amanhã tem carga para pegar em Goiânia. O rádio PX vai estar ligado. O pantaneiro, o coruja, o milagre vão estar por aí na frequência, cada um carregando o peso da própria vida pela estrada. E eu vou estar junto. Porque é isso que a gente faz. A gente vai. Com o coração pesado, ou com o coração leve, com tempo bom, ou com chuva grossa, com saudade, ou com esperança, a gente vai. E chega, e parte de novo. E enquanto a muriçoca roncar, eu vou estar bem.